Pix! E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar sobre objetivas, tá? Lentes, como escolher a melhor lente, né? A que mais vai se adaptar ao tipo de trabalho que você faz. Tenho recebido um monte de mensagem aí perguntando qual é a melhor lente para fazer determinado trabalho, retrato, eventos, né? Fotografia de paisagens, arquiteturas. E eu acho bem legal porque realmente a lente quando a gente está falando de equipamentos, né? A lente talvez seja o mais importante dos equipamentos. Isso porque se você pega aí uma câmera de entrada e coloca uma lente top de linha, você vai conseguir ter um resultado de imagem muito bom, tá? Você vai conseguir ter fotos muito boas. Do contrário, se você pega um corpo, né, de uma câmera top de linha, coloca lá uma lentezinha vagabunda, né, uma lentezinha barata, xing-ling, você não vai conseguir extrair o máximo ali da tua câmera, né? Você vai ter alguns problemas de distorção, de aberração cromática, enfim, uma série de problemas e você não vai conseguir ter o máximo da tua câmera. Então, antes de qualquer coisa, só gostaria de lembrar para você visitar lá o nosso site, tá? cursos-aepix.com.br. Lembrar também que os nossos cursos estão em promoção até o dia 30 desse mês de setembro, agora de 2015. E você dá uma olhada lá, são cursos bem bacanas, tá? São cursos que estão com conteúdo bem detalhado e são cursos totalmente práticos também. Aproveita lá então, vou deixar o link na descrição. Aproveita lá que essa promoção está imperdível e eu tenho certeza que se você gosta do canal aqui, você vai gostar muito também lá dos nossos cursos. Então assim, as objetivas a gente pode dividir elas em grandes grupos. Por exemplo, pela distância focal. O que é a distância focal? São os milímetros da tua lente. Então, uma lente pode ter 10 milímetros, 40, 50, 100, 200 milímetros. Essa é a distância focal. E a distância focal é simplesmente a distância entre o centro óptico da tua lente e o teu sensor. Isso daí, na verdade, não é importante saber. O que é importante saber são as características que cada uma dessas lentes possui. Então eu dividi aí em 3 grupos, 3 grandes famílias de lentes, as grandes angulares, as normais e as teleobjetivas, e cada família dessa possui características específicas e que vão servir, né, a determinados propósitos, vão servir melhor a determinados tipos de fotografia, determinados tipos de trabalho. Então o primeiro grupo de lentes que a gente vai falar são das grandes angulares. A gente pode classificar aí essas lentes abaixo de 40 milímetros, a gente pode considerar como grandes angulares. Essas lentes, elas têm uma característica, né, que dão um nome, inclusive, a essa família, que são amplos campos de visão, né? Ou seja, a angulação da visão da lente é mais ampla e você consegue registrar uma cena maior. São boas para quando você quer dar um plano geral da sua cena, para a sua imagem. Então elas são muito indicadas para foto de arquitetura, foto de paisagem, né? Quando você precisa pegar uma grande parte da tua cena. Quando você está fotografando, por exemplo, um quarto ou uma sala de um hotel ou então de uma casa, você precisa de uma lente que vá pegar todo esse seu ambiente. E as lentes grandes angulares, elas são justamente para esse tipo de fotografia. Outra característica dessas lentes é que elas geram algumas distorções. Quanto menor for a distância focal, né, algo abaixo aí de 14 milímetros, mais distorção elas vão gerar. Essas lentes abaixo de 14 milímetros a gente pode até considerar como lente olho de peixe. Elas geram uma distorção do tipo barril. Ângulos, né, que seriam retos, principalmente próximo das bordas das nossas imagens, eles acabam ficando curvos. Se você já tirou uma foto com uma GoPro, alguma coisa assim, ou já viu uma foto dessas, você vai saber bem do que eu estou falando. É como se você estivesse olhando no olho mágico da sua porta, né? Você vê tudo meio arredondado, tudo meio distorcido. Lentes acima de 14, né? Sei lá, lentes de 18 milímetros até 40, elas geram uma distorção também, mas uma distorção bem mais branda, bem menor. Isso não é problema nenhum, até porque isso é muito fácil de você resolver através de um programa como Lightroom, como Photoshop, ou se for um vídeo, né, no caso, que você esteja fazendo. Isso aí tem também ferramentas dentro do Premiere, do After Effects, que você consegue corrigir isso rapidinho.
Dentro do Lightroom, então, é muito fácil porque ele já reconhece qual a lente que você está utilizando, na maior parte dos casos, né, as lentes mais modernas, e aí ele já corrige essa distorção para você. Justamente por causa dessas distorções, que essas lentes elas não são indicadas para retrato, né, porque se você chega perto da pessoa, a pessoa vai ficar com um narigão, por exemplo, né, se for o teu objetivo for fazer uma foto um pouco mais caricata, um pouco mais engraçada, tudo bem, mas obviamente uma noiva, uma modelo não vai querer ser fotografada e ficar com um narigão, com um cabeção na foto. Então não são muito indicadas para fotografias que você vai fotografar muito próximo, principalmente pessoas e animais, a não ser, obviamente, que isso seja seu objetivo. Essas lentes elas também tendem a afastar os planos. O que isso quer dizer? Se tem uma pessoa ou objetos, né, distantes um atrás do outro, eles vão parecer que estão mais afastados do que realmente estão. Então, se você fotografa, por exemplo, você quer dar uma ideia de multidão, né, e o local não está tão cheio assim, se você fotografar com esse tipo de lente, vai parecer que o lugar está mais vazio, né, porque as pessoas vão parecer mais afastadas. Então, caso você queira dar essa ideia, né, de amplidão, como por exemplo, mais uma vez, né, dentro de um quarto de hotel, por exemplo, fazer ele parecer maior também, essas lentes daí dão essa ideia, justamente por causa desse afastamento de planos. Elas também dão mais alta profundidade de campo, tá? Ou seja, nesses planos é mais difícil você desfocar o fundo, a profundidade de campo tende a ser maior, você tende a focar todos os planos da sua cena. Como numa paisagem, por exemplo, né, você vai querer focar tudo, para ficar tudo bem nítido. Se você se aproximar bastante do teu objeto, né, do assunto que você está fotografando, óbvio que com uma abertura maior, né, o teu diafragma mais aberto, você vai conseguir diminuir a profundidade, você vai conseguir desfocar o fundo da sua imagem. Mas, em geral, essas lentes elas tendem a focar todos os planos, né, a ter uma alta profundidade de campo. O outro grupo são das lentes normais. A grande representante das lentes normais é a 50mm. 50mm é super ovacionada, aí tem até grupos, se você quiser procurar aí no Google sobre cinquentinha, tem grupos de discussão sobre elas. E é uma lente que é chamada normal porque ela tem as características mais parecidas com o olhar humano, né? Tanto no ângulo de visão dela, quanto justamente nessa profundidade, né? Nesse distanciamento dos objetos. São lentes que são bem bacanas, por exemplo, para fotografia do dia a dia, para fotojornalismo, né? Ou então para qualquer situação onde você queira passar uma visão mais natural para a tua imagem. Eventos, por exemplo, pode ser bem legal. Eu já vi bastante gente aí fotografando eventos bons, né, eventos top, só com uma 50mm. Então, são lentes bastante interessantes, lentes bem legais aí para a gente ter dentro do nosso setup. O grupo das teleobjetivas, eles estão aí entre 70 e 75 para cima, né, de distância focal. Elas são completamente opostas às grandes angulares. Enquanto as grandes angulares têm grandes campos de visão, essas têm um campo de visão mais estreito. Além do que, ela tem um efeito telescópico, ou seja, você consegue ver, você consegue fotografar coisas que estão mais distantes de você. Tele, na verdade, quer dizer longe, né? Então teleobjetivas são objetivas para assuntos que estão mais distantes de você. Então elas são muito indicadas, por exemplo, para fotografia de esporte, de vida selvagem, por exemplo, ou algumas situações em que você não quer se aproximar do seu assunto. Por exemplo, você está fotografando um evento e sempre que a gente chega com a câmera na frente de alguém, a pessoa fica meio sem graça, né? Dá aquele sorrisinho amarelo, a foto não fica muito natural. Então, quando você fotografa um pouquinho mais de longe, a pessoa não está percebendo que você está fotografando, aquela situação vai ficar mais natural. Em fotografia de esporte, você não pode entrar no meio do campo para fotografar o jogador que está lá do outro lado jogando, né? Você vai atrapalhar ali a partida. Você fotografa geralmente, principalmente futebol, você tem que ter uma distância grande, ou corridas, ou então campeonato de surf, você não pode entrar na água e a arrebentação fica longe de você. Tá? Retratos também elas estão bem utilizadas para retratos. Tem gente que gosta muito aí de 100mm, 130mm mais ou menos, para fazer retrato.
tá? São lentes, são objetivas que dão retratos muito bons. Outra oposição que se faz aí às grandes angulares é que elas têm baixa profundidade de campo, ou seja, você vai ter o fundo bem desfocado. Você não tem uma aproximação, eu já falei em outro vídeo aí, que quando a gente se aproxima do objeto, é um dos motivos da gente conseguir uma baixa profundidade de campo. E outro motivo é a gente ter uma aproximação ótica, né? Ou seja, quando a gente está se aproximando porque a lente é uma teleobjetiva, essa profundidade de campo também vai ser pequena e você vai conseguir desfocar bem o fundo. Outra oposição é que ele achata os planos, ela aproxima os planos. Em partida de futebol, você vai perceber que parece que a torcida está muito próxima do gol e na verdade não está. É só uma aproximação por causa da lente teleobjetiva. Essas lentes, elas não geram distorções, né? Como as grandes angulares geram. Mas em compensação, a gente tem que ter muito cuidado porque a tendência a gente tremer fazendo as fotos é muito maior. Tá? Quanto maior a distância focal, maior é a probabilidade de tremer. Por isso que as teleobjetivas geralmente elas têm um sistema de estabilização de imagem mais bem construído, né? Mais tecnológico. Então, sempre que você estiver fotografando com uma teleobjetiva, você vai ter que usar velocidades de obturador mais rápidas. Eu já falei também no outro vídeo que uma continha fácil de você fazer é você botar 1 sobre a distância focal da tua lente. E aí, por exemplo, você está fotografando com uma lente 300mm, você vai botar lá na velocidade 1/300, que assim você vai ter a certeza de que você não vai tremer. Mas com o estabilizador ligado, você consegue umas velocidades um pouquinho mais lentas do que essas, tá? Sem que a tua foto saia tremida. Uma divisão que a gente pode fazer também é entre lentes zoom, né? Ou seja, lentes que têm variação de distância focal, e lentes prime, lentes fixas, que só possuem uma distância focal. É lógico que as lentes zoom, elas vão te oferecer uma versatilidade muito maior. Você vai ter, ao invés de você ter que trocar de lente para mudar a distância focal da tua imagem, você simplesmente pode gerar o anel do zoom e ele vai se aproximar ou se afastar do teu objeto. Em compensação, as lentes zoom, elas são mais difíceis de construir, elas são mais complexas e tem muito mais elementos óticos, né, mais lentes dentro da objetiva. Isso daí, de certa forma, ela impede um pouco a entrada da luz e, assim, quanto maior for a variação de distância focal, né, ou seja, quanto maior for o zoom que a sua lente possa dar, pior qualidade ela vai ter. Você pode ter certeza disso, porque mais elementos ela vai ter e isso vai prejudicar a qualidade da tua foto, vai prejudicar a nitidez, né, a claridade da tua lente. As lentes prime, né, as lentes fixas, elas são mais fáceis de construir, tem menos elementos dentro delas, o que facilita a entrada da luz e a ter nitidez. Além do que, geralmente a gente consegue encontrar aí lentes relativamente baratas com aberturas bem amplas, como f2.8, 1.8, 1.4. Aí é um preço razoável. Lente zoom com uma abertura boa, como 2.8, 2, f2, por exemplo, já são lentes bem mais caras, lentes mais top de linha. Então, se você quer lente clara e não tem muita grana para gastar, uma lente fixa pode ser uma boa pedida aí, pode ser bem interessante. É isso então, espero que você tenha gostado. Lembra lá, visita o nosso site cursos-aepix.com.br, aproveita lá a promoção dos cursos que está acabando. E se você curtiu, curte aí, compartilha, deixa sua dúvida, vai lá para o Facebook também, visita o nosso site. Quanto mais canal de contato a gente tiver, mais a gente se comunica, mais eu fico sabendo quais são as dúvidas de vocês e os vídeos ficam mais direcionados, ficam mais interessantes. Beleza? É isso então, um abraço, até a próxima!